Deu um probleminha na conexão, mas eu estou retomando aqui e chamando de novo o Dr. Jorge. Aqui. Dr. Jorge, chamando ele de novo. Peço desculpa a todos, não sei o que aconteceu aqui com o Instagram, mas ele caiu, doutor. Não, não, Acontece, não, tá tudo bem isso aí. Quem sabe faz ao vivo, já diz. quem sabe faz ao vivo, exatamente. E até interessante essa interrupção para a gente pular um pouco da questão em relação às audiências por videoconferência, né? Que agora a gente está com Viu o que essa acontece, né? novidade das audiências por videoconferência, daí o pessoal tem muito medo. Ah, mas vai cair a rede, vai cair a internet. Pode acontecer de cair, pode acontecer de cair, mas daí a gente volta, né? Não tem problema nenhum. A gente volta e continua da onde está, né? A gente não pode se preocupar com essas Claro que questões, não. né? Agora, imagina uma audiência, eu fico pensando, um interrogatório. Aí, quando a pessoa se anima a falar algo importante, cai. O que se faz nessa hora, doutor? A gente espera, reconectamos e começamos da onde está. Pode ter algum prejuízo? Eventualmente pode, mas a gente tem situações na vida real, né, ou na vida presencial que também acontece. Eu já tive audiência interrompida por falta de luz, né, já teve audiência interrompida por temporal. Então, né, pode acontecer, pode. A tendência é que no futuro as conexões sejam melhores. A gente já está percebendo isso agora, né? A nossa conexão hoje em dia já está bem melhor do que já foi um dia. Né? Exatamente. Tanto que Estou vendo nesse aqui que a horário. doutora Cristiane Neri acabou de entrar, dando as boas-vindas à querida doutora Cristiane Neri. Doutora Sulamita também voltou a se conectar aqui. E, lamentavelmente, pois é, houve esse problema, caiu a conexão, mas agora estamos bem aqui, tudo certo. Né, Certo. doutor? Estávamos falando sobre a experiência no interrogatório. Por que o senhor resolveu se especializar neste tema? Pois é. Daí o que acontecia? Né? Eu percebia que eu não sabia interrogar bem, eu não sabia. Muitos advogados acabavam fazendo interrogatórios que, na minha percepção, não eram frutíferos, né? Ou não eram bons o suficiente para me formar uma convicção. E havia algumas questões, ainda hoje há, né? E às vezes a gente tenta corrigir ou tenta conversar com os advogados, por exemplo, numa questão de equiparação salarial. Né? O que a gente tem que investigar numa questão de equiparação salarial? A gente tem que investigar o que fazia o trabalhador, né, o reclamante, e o que fazia o paradigma. Né? Mas eu tenho que colocar isso de uma forma que a informação venha da parte. Eu não posso dar essa informação para a parte e querer que ela retorne. Né? E isso acontecia e acontece ainda com bastante frequência do advogado pergunta, né? Daí o advogado tem ali uma lista de tarefas ali, e daí pergunta, ele operava a máquina tal? Daí a testemunha diz sim, né? E ele trabalhava no horário do dia, daí a testemunha diz sim. E como a gente tinha o registro da ata, né? Os documentos eram registrados na ata, o que constava era que a testemunha informou que o trabalhador operava a máquina tal e trabalhava durante o turno tal. O que aparenta para quem lê essa ata? Aparenta que isso foi uma informação da testemunha. Mas foi uma informação da testemunha? Não, foi uma informação, no máximo a gente pode dizer, foi uma informação confirmada pela testemunha, né, mas trazida pelo advogado. Né? Então, eu vejo que muitos advogados, em muitas circunstâncias, na maioria das circunstâncias, posso dizer, eles não fazem isso por mal, não fazem isso de má fé. Eles fazem isso, às vezes, até para facilitar, para abreviar a prova testemunhal, para... Né, assim, não, a conclusão que eu quero chegar é que ele operava aquela máquina, então eu vou perguntar direto isso. Tá?
Mas não, né? A gente precisa obter essa informação da parte. A parte, eu vou fazer perguntas para que a parte me traga, para que a parte ou que a testemunha me traga essa informação. E, inclusive, Terezinha, algo bastante importante e que eu identifiquei através de literatura estrangeira, principalmente da common law, né, que eles chamam teoria do caso, cases theory, é a forma de interrogar. Tu sabes que há duas formas de interrogar em audiência. Há uma forma que eu vou interrogar as testemunhas, vamos dizer, amigáveis, né, as testemunhas que foram indicadas por mim, e outra que eu vou interrogar as testemunhas hostis, ou as que foram indicadas pela parte contrária. Então, eu sempre comparo com uma relação de amizade ou uma relação de subordinação. Quando eu quero recordar com um amigo meu um fato que aconteceu, eu digo assim, fulano, tu te lembra o que a gente fez naquele ano tal? E daí a pessoa começa a contar isso. Ah, pois é, a gente fomos acampar, fomos não sei o que e tal. E daí eu digo, pá, e tu te lembra quem é que estava junto com a gente? E daí ele vai dizer, não, estava fulano, estava Beltrano e tal. Por quê? Porque eu estou provocando nele uma memória e ele está trazendo essa informação da memória para mim e para os outros que estão comigo. Agora, e esse é o interrogatório direto, é o interrogatório que eu obtenho informação. Agora tem uma outra forma, que é aquela que eu vou fazer com meu filho, talvez com o subordinado, que é aquela questão que eu tenho uma certa dúvida. Né? Então, quebrou uma vidraça com uma bola de futebol. Daí eu vou perguntar para o meu filho, vem cá, foi tu que quebrou esse vidro? Daí ele vai dizer, não, o fulaninho estava, mas quem é o fulaninho? Né? Eu vou fazer perguntas mais diretas, né, mais objetivas e já muitas já incluindo a resposta, porque eu quero que ele confirme, mas daí eu quero que ele confirme e eu quero fazer o contraste entre as respostas e entre as versões. Né? Então, às vezes, e daí os advogados ficam loucos comigo, dizem, não, mas doutor, o senhor deixou ele fazer uma pergunta desse jeito para a testemunha dele, não deixou eu fazer para o meu. Então, assim, não, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Né? A gente tem que conhecer um pouco dessa técnica para entender aonde que eu posso fazer uma pergunta direta, né? uma pergunta fechada, né? Daquela do sim ou não, e aonde eu tenho que fazer uma pergunta aberta, eu tenho que fazer uma pergunta que a pessoa me traga as informações. É a mesma coisa de jornalista, né? O jornalista vai fazer perguntas, vamos dizer que seja uma entrevista biográfica, né? Ele vai fazer perguntas abertas. Não, como é que foi a tua infância? Como é que tu chegou até aqui? Agora, se é uma entrevista onde eu quero investigar alguma coisa, aquelas entrevistas do Roberto Cabrini, eu vou dizer assim, não, mas o senhor matou ou não matou a fulana? Né? E como é que o senhor tinha, né, como é que o senhor tinha a arma do crime na sua casa? Né? Eu faço perguntas muito mais diretas para quando a testemunha é hostil, quando a testemunha é, vamos dizer assim, ou a parte é a adversária. O doutor Jorge está falando hoje sobre interrogatório e depoimento testemunhal. Vai ser o mesmo tema do curso que ele vai ministrar no dia 27 de fevereiro, com a promoção do IARGS. E hoje ele está fazendo uma promoção super especial. Quem colocar aí nos comentários eu quero, ganha uma promoção de 50% deste curso maravilhoso que vai ser ministrado pela plataforma do Zoom o dia inteiro, dia 27 de fevereiro. Quem colocar eu quero vai ganhar 50% deste curso tão especial ministrado pelo Dr. Jorge Alberto Araújo. Doutor Jorge, eu fico curiosa em saber como que o senhor chegou a esse estudo. O que lhe estimulou a chegar até isso? Quais foram as dificuldades que o senhor enxergou para poder chegar até isso e se especializar? Eu gosto de estudar muita coisa, eu sou bastante curioso, né? Então eu comecei quando eu estava indo para a Espanha fazer meu curso de teoria da argumentação, eu estava lendo um livro sobre, inclusive eu levei o livro de teoria dos jogos,
né? E a teoria dos jogos, o nome não é muito feliz, porque a gente acaba achando, não, a teoria dos jogos é como fazer joguinho e tal. Mas a teoria dos jogos, ela estuda comportamento humano, né, em situações não necessariamente litígio, mas em situações quando há a participação de mais de uma pessoa, né? Seriam situações sociais, né? Então se levaria a teoria dos jogos, ela nos ajuda a prever comportamentos, né? Então qual ato de um e qual pode ser a reação de outro. Então, a teoria dos jogos ela é amplíssima, né? Então, ela serve tanto para nos explicar muitos aspectos da evolução dos animais, né? Por que o animal tem uma agressividade X, por que o animal tem tem um comportamento Y. Por exemplo, Terezinha, tu sabia que a gente vê no Animal Planet, a gente vê no Nat Geo, aquela National Geographic, a gente vê os machos brigando, né? Mas, segundo a teoria dos jogos, esses encontros entre machos, mamíferos ou de outras espécies, geralmente são só de ameaça e correr. Por quê? Porque se eles chegam a se agredir de fato, né, tanto o agressor quanto o que foi agredido, eles acabam tendo um prejuízo muito grande, porque ainda que um deles vença a luta, ele vai sair ferido, e na selva, né, qualquer ferimento pode representar um prejuízo. Então, mesmo os machos, claro, isso tem exceções, mas geralmente o comportamento é mais de um amedrontar o outro e o outro sair sem entrarem vamos chamar, nas vias de fato. Isso é estudado pela teoria dos jogos. Por que isso acontece, como isso acontece. Então, a partir da teoria dos jogos, a gente pode ter a ideia de ação e reação em muitas coisas, principalmente no processo, né? O processo vamos dizer assim, é um jogo. E a partir daí, lá coincidentemente na Espanha, eu tive contato já com a prática de interrogatório, negociação, porque tanto negociação quanto interrogatório, segundo a teoria da argumentação, são capítulos da teoria da argumentação, né? Porque auto-organizar um interrogatório, auto-fazeres uma negociação, tu está, de certa forma, argumentando, tu está persuadindo, tu está trocando ideias com as pessoas. Então, eu me interessei bastante por esse capítulo, né, do interrogatório. Como é que eu vou fazer um interrogatório a partir da onde eu obtenho informações interessantes. E, ultimamente, eu tenho estudado também, em relação à teoria dos jogos, eu tenho estudado pôquer, né? Eu tenho percebido, a gente vê que a cultura estadunidense, norte-americana, tem muita relação com pôquer e aposta, né? Geralmente a gente vê nos filmes que a pessoa aposta, qualquer coisa ela aposta e paga para ver e não sei o que. Então, eu conhecia perfunctoriamente o pôquer, tenho uns amigos que jogam pôquer, daí eu comecei a comprar alguns livros e tal. E o pôquer te ajuda muito a entender tanto a teoria dos jogos quanto o comportamento humano, né? Como um comportamento por trás, né? Então, aquela coisa de saber que tu tem um jogo bom, né? Mas o outro jogador também pode ter um jogo bom, e daí atualmente a modalidade mais conhecida de pôquer é o Texas Hold'em. Então, os jogadores jogam cada um com 2 cartas, e além disso tem as cartas chamadas comunitárias, que são as cartas que se colocam na mesa. Então, o jogador vai fazer um jogo com as 2 cartas que ele tem, que são informações que só ele tem, né? Na vida real seriam aquelas informações que ele sabe, aqueles documentos, ou o conteúdo dos depoimentos testemunhais, e tem as cartas comunitárias também, né? Então, as cartas comunitárias serão a prova comum, os documentos que estão nos autos, né? Então, isso dá uma ideia boa, assim, faz uma comparação com o processo e nos faz entender muitos comportamentos. Então, e até o comportamento às vezes que eu chamo de, eventualmente,
irracional, né? De, pô, o cara tem uma proposta de acordo excelente, ele não tem prova nenhuma e ele quer... E ainda assim ele não aceitou o acordo, né? Porque tem o jogador que é mais, né? Que é mais desafiador, né? Eu quero ver lá no final como é que vai dar, eu quero ver a decisão e tal, né? Que é o cara que quer ver todas as cartas para poder resolver. Então tudo isso foi somando, né, no meu aprendizado. E, por outro lado, né, também eu tenho estudado bastante, tenho me dedicado bastante ao estudo da linguagem corporal, da linguagem facial, microexpressões, né, isso para a gente tentar entender o outro também. Né? Então, E para o isso senhor, como juiz, é interessante fazer essas anotações da fisionomia, como que a pessoa se comporta, se sim, ela sim. fica nervosa, se ela muda muito as expressões. Então, fica mais fácil para o senhor identificar, mesmo por videoconferência. A videoconferência ela acaba ajudando bastante, por quê? Porque eu tenho ali a grade, né? Eu consigo ver vários dos atores da audiência, então às vezes não é exatamente quem eu estou perguntando que eu quero ver o comportamento. Às vezes o outro que está assistindo ali, eu consigo ver o quadradinho dele ali, eu vejo que ele tem um comportamento estranho em relação ao que está sendo respondido, né? Então, isso também é bastante interessante. Inclusive, eu tenho feito para estudar, eu fiz um curso agora de uma especialização em depoimento testemunhal e psicologia do testemunho, e depois desse curso eu comecei a fazer uma série de entrevistas, uma série de lives também no YouTube sobre interrogatório e depoimento testemunhal. Então, eu entrevistei várias pessoas da área da linguagem corporal, né? Eu já conversei com Sim, o Ricardo Ventura, já conversei muito com interessante. Anderson Tamburim, já conversei com Davi Leucas, falei com advogados também, a colega juíza Luciane Cardoso, o doutor Vitor, que é um professor da Universidade de Girona, mas é gaúcho aqui, conversou comigo também. Então, a partir daí, a gente vai obtendo mais informações, mais elementos para a gente, né, passar adiante essa questão. Porque Terezinha, tem uma coisa que eu percebi quando eu comecei a estudar isso, que assim, não adianta eu perceber que a pessoa está mentindo. Né? Não adianta eu identificar o sinal da mentira, né, e tentar registrar isso. Aí eu tenho que entender que a pessoa está se contradizendo, eu tenho que evidenciar essa contradição e daí eu tenho que fazer com que ela me dê uma versão que seja menos contraditória. Né? Porque só dizer, não, ele, né, como diz, coçou o nariz é porque está mentindo. Ele fez assim, sacudiu a cabeça, está mentindo. Sim, talvez a mim convença, mas eu, ainda que eu seja quem decide, eu não decido em última instância. Né? Então, ao me convencer que alguém está mentindo, eu tenho ou que a versão não é exatamente o que ele está dizendo, eu vou ter que também fazer com que isso se evidencie, né, de alguma forma, que eu consiga manter essa sentença. Porque não adianta eu dar uma sentença frágil que não se sustente. Então é importante também evidenciar essa situação, né, e conseguir registrar isso para um eventual recurso, isso ser mantido. Doutor Jorge, quais seriam as vantagens para o advogado em adotar este método? Para todos eles que estão nos assistindo agora. O que eu percebo, né, o que me faz ter isso é exatamente perceber que eu vou conseguir organizar melhor a prova, né, eu vou conseguir demonstrar melhor o direito do cliente e, em algumas circunstâncias, eu vou conseguir até evitar algumas situações constrangedoras. Né? Por exemplo, a gente tem um problema grande no processo, quer dizer, um problema grande não, a gente tem uma situação interessante no processo de trabalho, que é o número de pedidos. Como é uma relação, às vezes, extensa, e tem
direitos incidentes, né? Tem horas extras, tem salário, tem refeição, tem transporte, né? Várias regras incidem sobre o contrato de trabalho. E às vezes acontece, talvez até com muita frequência, de haver alguns pedidos em que a parte de fato tem razão, né? A parte de fato demanda com razão, e outros que ela não tem tanta razão assim, ou que ela, né, só acrescentou aqueles pedidos. O que acontece às vezes? Se eu consigo evidenciar, né, se eu juiz não, mas se uma das partes consegue evidenciar que um daqueles pedidos não corresponde à verdade, há um risco grande dele perder todos os outros, inclusive os que correspondem à verdade, porque a gente tem aquela ideia de que mentiroso é mentiroso sempre, né? Então isso também. E o advogado vai ter um ganho maior ainda, porque muitas vezes, e daí eu vou citar o grande filósofo Gregory House, né, que é um personagem de seriado, que era um médico que ele dizia assim que todo mundo mente. Né? Todo mundo, em certa medida, mentia. E no caso dele até era mais grave, porque mentia para o médico. Né? Então, né, vinha com um sintoma e daí queria esconder uma situação e acabava não revelando aquilo que poderia evidenciar, facilitar o diagnóstico. E o Gregory House, ele diz, não, todo mundo mente. Então, o advogado, ele pode, ao entrevistar o seu cliente, que o advogado também entrevista o cliente, né? Ao entrevistar o seu cliente para fazer a inicial, ou entrevistar o seu cliente para fazer a contestação, fazer a defesa, ele pode já, desde já, pegar algumas dessas contradições ou corrigir essas contradições, né? Ou evitar essas contradições, mas isso acaba e evitar que isso venha para o processo. Porque daqui a pouco ele pode ter razão em 99% do processo, mas aquele 1% pode prejudicar tudo, porque pode tirar a credibilidade do cliente. Quero voltar a lembrar aqui que o Dr. Jorge Alberto Araújo, juiz do trabalho, ele está falando sobre interrogatório e depoimento testemunhal. Vai ser o mesmo tema do curso, que vai ser uma imersão em interrogatório e depoimento testemunhal, no curso que o Dr. Jorge vai ministrar pelo IARGS no dia 27 de fevereiro, durante todo o dia. E hoje ele está abrindo uma super promoção. Quem falar que eu quero, que já vi algumas pessoas colocando, vai ganhar 50% de desconto neste curso. Não perca a oportunidade. Coloque eu quero para poder assistir esse curso fabuloso que o Dr. Jorge vai ministrar no dia 27 de fevereiro. Doutor Jorge, você podia aproveitar e falar um pouquinho do curso, né? Como é que ele vai ser dividido? Como é que você vai fazer? Vai ser o dia inteiro, manhã e tarde, não é isso? Manhã e tarde. Eu ainda tô formulando o curso. Eu gosto de estudar, estou sempre estudando, então eu já peguei uma outra obra ali de técnicas de entrevista, que eu quero acrescentar alguma coisa. E eu tenho um livro que eu até gostaria, quem tiver interessado em fazer, ou não tiver interessado em fazer o curso, mas estiver interessado em ler alguma coisa interessante, tem um livro que é Conversando com Estranhos, de Malcolm Gladwell. Esse livro eu vou usar bastante no meu curso, porque ele fala sobre situações em que há um certo desentendimento ou uma certa assincronia entre pessoas, né? Exatamente por serem estranhos ou por não serem conhecidos. Né? Então, isso é muito interessante. Inclusive, num dos tópicos, num dos capítulos, ele fala exatamente sobre o que está acontecendo agora, né? Das pessoas acharem que o juiz, se estiver presente, se estiver na mesma sala que o depoente, que a testemunha ou que o depoente, vai conseguir perceber melhor que essa pessoa está mentindo, que essa pessoa tem alguma contradição, o que, né, vou dar um spoiler aqui, não é verdadeiro. Né? Inclusive, se fez uma pesquisa científica, os americanos gostam muito de pesquisas científicas, né? Se fez uma pesquisa e se percebeu que os juízes muitas vezes não têm sequer a capacidade de perceber se a pessoa se fez com juízes criminais, se vai delinquir novamente ou não, e às vezes fazia com até um erro
um erro bastante grosseiro de pessoas serem soltas, né, pagarem fiança, serem soltas e imediatamente cometer um outro crime. Então, não tem problema nenhum em dizer que o juiz não tem capacidade, é uma questão científica, né? A gente tem que conhecer, inclusive, as limitações do juiz. Né? Até, eu vejo, às vezes, advogados com muita fé que o juiz vai perceber né, que tal coisa. Não, a gente tem que conseguir a gente fazer uma prova, a prova tem que ser muito boa, e um dos especialistas que eu entrevistei, ele diz: eu tenho que provocar na testemunha, em algumas circunstâncias, tem que provocar na testemunha ou na parte contrária, que eu quero obter uma confissão, eu tenho que provocar um comportamento que evidencie essa contradição. Né? Então, fazer com que a parte fique, de certa forma, até surpreendida pela pergunta, pelo conteúdo da pergunta, e aí, a partir dali, ou que essa forma de perguntar surpreenda o magistrado ou o tomador de decisões, e essa forma, né, e esse comportamento acaba influenciando na decisão. Então, Doutor Felipe Mosman colocou perfeita colocação. Quero destacar aqui os diretores que estão presentes, o doutor Roberto Marrone, a doutora Ana Lúcia Piccoli, a doutora Maria Isabel Pereira da Costa e os associados, o doutor Fabrício Fai, a doutora Líbia Suzana, procuradora. Mas, doutor, continuando a sua linha de raciocínio sobre a importância deste tema, atualíssimo nos dias atuais, doutor. Terezinha, antes de mais nada, eu quero só te noticiar que eu não estou vendo as perguntas aqui, né? Eu acho que na entrada e na reentrada eu perdi aquela linhazinha que vai aparecendo as perguntas. Então, se tiver alguma pergunta de quem está assistindo, problema. Tu me passa. A doutora Roberta Schaun também está lhe parabenizando, que também é associada do IARGS. Eu vou lhe dizendo aqui, tá? Tá certo. Não, principalmente se tiver alguma pergunta, alguma claro, coisa que eu possa esclarecer. Mas tu me perguntaste... Desculpa, acabei me perdendo. Sobre a importância do tema nos dias atuais. Desculpa, eu falei, daí eu não te ouvi. Sobre a importância do tema nos dias atuais. Especialmente nessa época de videoconferência, que a gente não sabe quando vai terminar, né, doutor? Quando a gente pensa que o negócio vai melhorar e vem uma outra cepa, né? Então eu tenho visto que os advogados, em geral, estão bastante preocupados com a modernização da atividade. Né? Agora eu entrei naquele clube social, Clubhouse, né? Que é a nova rede social por áudio, e daí tem algumas salas, daí eu entrei para ver, para conversar, para ver com o pessoal, e o pessoal está muito preocupado com inovação, tá mais né, se modernizar como advogado. E eu sempre digo, o advogado de hoje em dia, ele tem que ser um solucionador de problemas, ou talvez até evitar problemas. Né? As pessoas não têm mais interesse, ou não sei se algum dia tiveram, de ter um processo. Ninguém diz assim, como eu queria ter um processo que fosse para o STF, que demorasse, né? Que nem o da Princesa Isabel, que resolveram agora, alguns meses, um processo que envolvia a propriedade do Palácio da Guanabara da Princesa Isabel. Bom, quem é que ganhou com isso? Ninguém ganhou com isso, todo mundo perdeu. Né? E as pessoas, eu acredito que cada vez mais vão procurar advogados que solucionem problemas. Né? Então, não adianta estender o problema. E o interrogatório, né, ao lado da negociação, são meios de solucionar muito mais fácil o litígio. A pessoa vai demandar quando ela tem razão, né, e a gente vai ter que demonstrar a razão dela. Né? Então, e nada melhor para demonstrar a razão, a verdade, do que o interrogatório. Né? O interrogatório é aquela pergunta que eu faço direto para a parte contrária. Né? Então, porque daí, perguntando para a parte contrária, eu vou obter a confissão. Né? Então, o senhor trabalhou em horas extras? Né? Daí, se ele disser que não trabalhava em horas extras, terminou o processo. Não tem necessidade de examinar esse pedido de horas extras. Não tem necessidade de se ouvir testemunhas. Então, a prova maior que existe, né, e a melhor prova que a gente pode fazer
é o interrogatório e obter a confissão. Então, se a gente conseguir uma técnica em que a gente aumente a quantidade de confissões que a gente consegue obter, isso vai melhorar bastante a performance do advogado. Né? O advogado vai resolver antes o processo, né? Porque maior rapidez, não é, doutor? sim, porque se a decisão decorre de uma confissão da parte, até pode haver recurso, até pode haver algumas coisas que podem ser alegadas, mas é muito pouco. Então, o processo tende a se solucionar muito mais rápido. E novamente, eu digo, né, se tem 10 pedidos, confessou um dos pedidos, já se abre uma presunção muito grande de que os outros 9 pedidos vão na mesma esteira. Então, até vou dar um spoiler de uma técnica. Né? O que eu vou interrogar? Né? Qual é o interrogatório que eu vou fazer primeiro? Qual é a pergunta que eu vou fazer primeiro? Eu vou fazer a pergunta aonde a parte contrária tem mais fragilidade, né? Onde eu tenho certeza que ele não tem direito e onde eu tenho certeza que eu vou conseguir demonstrar, através do interrogatório dele, que ele não tem direito. Né? Mas como é que eu vou fazer isso? Não, porque eu estudei, porque eu defini o alvo, porque eu fiz o dever de casa, né? E daí essa técnica, eu não vou dar spoiler, né? Mas eu fiz o dever de casa e agora eu tenho aqui a forma de evidenciar e de obter essa confissão que vai ser favorável para o meu cliente. O doutor Carlos Roberto perguntou, e a mentira em juízo, como é que o senhor faz nesse momento? A mentira. O problema da mentira é, primeiro, que não existe um sinal próprio relativo à mentira. Né? Não tem o nariz não cresce, não coça o nariz e tal. Algumas coisas até são evidências, né? Porque tem alguns cientistas que dizem que há um aumento no fluxo sanguíneo, né, que pode dar uma coceira no nariz. Outros psicólogos falam que a criança, quando é menor, ela sabe que a mentira é feia, e daí ela esconde, tapa a boca para evitar de dizer a mentira, porque ela ainda não tem o domínio completo do corpo, então ela tapa a boca, e para o adulto, o coçar o nariz seria uma substituição de tapar a boca. Mas são coisas a partir das quais a gente pode começar a inferir uma mentira. O que acontece? A pergunta dele, eu acho que é o que o juiz faz quando vê a mentira. Sim. Depende muito da situação. Né? Já aconteceu, por exemplo, em uma audiência, o réu tá falando e daí ele coçou Ele o nariz. perguntou, especialmente o senhor, como é que o senhor trata deste assunto quando o senhor vê que está vendo uma mentira? Pois é. Nesse caso, daí o réu, enquanto falava, ele coçou o nariz. Daí eu não disse que ele estava mentindo, mas assim, mas que estranho, o senhor coçou o nariz nessa situação. E há uma teoria de que quando se coça o nariz, a pessoa está mentindo. Daí ele parou, pensou, deu uma cochichada com o advogado, pediu para sair, voltou e fez o acordo. Será que ele estava mentindo? Então a gente não pode coçar o nariz, não sei doutor. se ele estava mentindo, mas talvez ele tenha achado bom o juiz. Né? Então, em algumas circunstâncias, a gente faz isso. Né? A gente diz assim, olha, né? ou de uma forma muito mais amena, diz, olha, né? Eu tenho que lhe dizer, eu tenho que decidir isso, né? Infelizmente, os senhores que são os que viveram a situação, os senhores não tem, né? Não tem como me trazer a verdade, eu que vou ter que decidir, e eu vou ter que lhe confessar que isso para mim não está muito claro, né? Ou essa sua versão não é muito crível, né? Não tem como eu acreditar muito na sua versão. Né? E daí melhora a versão, ou ele diz, não, mas é isso mesmo e tal, e daí a gente vai analisando o comportamento. Né? Mas só o comportamento, né? A gente não tem como transcrever isso para o processo para julgar. Daí a gente vai, no máximo, a gente vai dizer, olha, né? Não me transpirou credibilidade, por isso, né? Eu acabo condenando ou decidindo em desfavor da parte, mas
é difícil essa situação. E fora também, né, e isso você já deve ter percebido, o constrangimento que a gente tem quando a gente pega alguém da mentira. Parece que sou eu que estou cometendo alguma coisa, porque assim, pô, o cara está mentindo aqui na minha frente e eu que fico mais constrangido do que a parte. Constrange realmente, não é isso? Mas então, a doutora Sulamita Santos Cabral fez um comentário. Começamos bem as atividades de 2021. Parabéns, doutor Jorge Alberto, pela excelente exposição, tema muito relevante. Quero lembrar aqui a doutora Sulamita que ela vai falar ao final da live, porque Opa. infelizmente deu aquele problema de conexão e a parte dela foi cortada. E é importante ela fazer a abertura oficial das atividades do ano. Doutor Jorge, vamos então falar mais um pouquinho do curso. O curso é Imersão e Interrogatório e Depoimento Testemunhal. Vai acontecer no dia 27 de fevereiro, das 8 às 12 e depois das 13 às 17, pela plataforma Zoom. Informações pelo e-mail eventos.iargs@gmail.com ou pelo celular DDD 51 985951773. E hoje, quem falar eu quero ganha 50% na inscrição deste curso maravilhoso que vai ser ministrado pelo Dr. Jorge. Só sabe que a gente está tendo, nessa questão virtual, um sucesso muito grande nas redes sociais. No Instagram nós estávamos, acho que já deve ter aumentado, com 2.613 seguidores. No Facebook, com 3.240 seguidores. No Twitter, 529 e o canal do YouTube, 597 inscritos. Esta nossa live de hoje já vai estar amanhã postada no canal do YouTube. Então, inscreva-se e clique no sininho para receber as notificações. Doutor Jorge, o que mais o senhor pode falar para finalizar em relação a esse curso, a esse tema de tanta importância? Bom, eu gostaria muito que o pessoal acompanhasse, né, participasse do curso. Eu acho que vai ser bem legal. A ideia é fazer algo bastante dialogado, né? Vai ser no Zoom, que é uma plataforma que nos dá bastante recursos para se conversar, para se trocar ideias. E apesar de a gente não estar presencialmente, a gente vai poder conversar bastante e construir caminhos para o interrogatório, para se poder fazer uma prova boa, né, de qualidade, para obter sucesso no processo. Né? Eu acho que é importante isso, tá dentro daquela questão do novo advogado que resolve o problema, que demonstra o direito do seu cliente. Eu acho que vai ser bem legal, eu acho que o pessoal vai gostar bastante. Se gostaram da live, eu acho que vão gostar do curso também. Mas com certeza, doutor Jorge, fica aqui o meu agradecimento por o senhor ter aceito fazer essa live, esse curso de tanta importância que vai acontecer no dia 27 de fevereiro. Em nome da doutora Sulamita e de toda a diretoria, eu dou aqui o meu muito obrigado em nome de todos. Obrigado, eu já deixo um abraço então para a doutora Sulamita e vou continuar aqui assistindo a participação. Eu vou chamá-la aqui para poder falar. Muito obrigada, doutor Obrigado, Jorge. eu. E até o dia 27. Então vai estar à disposição para responder qualquer pergunta relacionada a esse curso. Muito obrigada, doutor. Até logo. Obrigado, eu. Conectando aqui agora a doutora Sulamita. Aguardando ela. Para poder participar, já que houve um problema de conexão no início da live que cortou a fala dela. Não achando justo, vamos chamar ela aqui novamente para poder falar. Aguardando aqui a doutora Sulamita. Ela está assistindo, tanto que fez o comentário. Olá, doutora, novamente. Novamente, mas a linha na conexão no início, é a senhora que está fazendo hoje a abertura
oficial das atividades do Instituto dos Advogados do Rio Grande do Sul. Então, nada mais justo que a presidente do Instituto possa fazer uma saudação especial a todos. Não, mas eu creio que no início todos me ouviram. Então, eu estou muito feliz, gostei demais da live, achei muito interessante as colocações do Dr. Jorge e como a gente tem que aprender, tem muita coisa a aprender. Eu acho que o IARG está de parabéns, porque vai ser um ano maravilhoso, todo mundo está procurando colaborar e já começamos com chave de ouro. Obrigada, doutor Jorge, e saúdo a todos, desejo um ano com muita saúde, com vacinas e muitas realizações. Boa noite para todos. Obrigada, doutora. A senhora quer citar a diretoria, porque esse vídeo de hoje vai ficar gravado no canal do YouTube. Mas no início eu citei, não apareceu? Eu citei o nome de toda a diretoria? Não vai aparecer, doutora. Deu um problema. Então, eu acho, por isso que eu lhe chamei de novo, que a senhora poder citar. Eu fiz no início, eu fiz uma saudação a toda a minha diretoria, a doutora Alice Breck, a doutora Lúcia Copiti, a doutora Avelino Collet, o doutor Leonardo Lamacchia, a doutora Ana Lúcia Piccoli, Liane Bestetti, Maria Isabel, as duas Maria Isabel Beck e Maria Isabel Pereira da Costa. Eu também agradeci a Terezinha, disse que a Terezinha, nós estamos muito contentes porque a Terezinha está recuperada do Covid. Fiz um agradecimento especial também à doutora Anamélia, que coordena junto contigo as lives, a todos os diretores do departamento, aos associados que tanto nos apoiaram. Falei que nós fizemos, é que agora eu estou recordando, que nós fizemos, inclusive, 4 eventos importantes e que com esses novos instrumentos, nós conseguimos ouvir pessoas na França, nos Estados Unidos, enfim. Também falei nos membros do Conselho Superior, que estão sempre presentes, o desembargador Silvino, a doutora Cristiane Neri, o desembargador Marco Aurélio Moreira de Oliveira. O Marco Aurélio, eu já tinha falado no desembargador Marco Aurélio e na esposa, e no Wilson Darós. Também tinha feito um agradecimento especial também aos nossos funcionários, ao trabalho da Maria Teresilda e da Gabriela, que estão sempre presentes. E, no fim, falei e agradeci à Caixa de Assistência pelo apoio na pessoa do doutor Pedro Alfonsin e também falei para a nossa Ordem dos Advogados. Saudei o nosso presidente Ricardo Breyer e fiz uma saudação especial ao nosso sempre queridíssimo presidente Cláudio Lamacchia. Bom, eu não sei se esqueci de alguém, mas porque agora estou repetindo, mas a verdade é o seguinte, todos os sócios, nós estamos muito felizes. E fiz uma saudação especial ao doutor Jorge Alberto, que fez a live de hoje, que está iniciando, e também falei que nós também vamos ter um curso de Direito Civil, de março a novembro, sob a coordenação do doutor Arnaldo Rizardo, que vai ser a próxima live. Enfim, dizendo que o IARG está sendo... Em fevereiro haverá uma live mediada pela doutora Ana Amélia Prats. O curso do doutor Arnaldo vai começar no dia 3 de março. São 9 módulos e vai até novembro desse ano. Cada mês um módulo diferente. Sobre direito civil atual. E a live vai ser no próximo dia 18, sobre esse tema mediado pela Ana Amélia Prats. Então, e no dia 27, o curso do Dr. Jorge Alberto Araújo, sobre interrogatório, e hoje fizemos uma promoção super especial. Quem falou aqui, eu quero, e ainda está valendo, ganha 50% de promoção de desconto nesse curso. Não é isso, doutora? É isso aí. A gente tem certeza que esse curso é um curso, é um curso muito interessante e eu acho que todos os advogados deveriam fazê-lo, porque interrogatório, depoimento, são temas importantes e a gente precisa aprender mais.
Então, acho que o doutor Jorge é um excelente professor, tem uma cultura muito grande, eu fiquei encantada em ouvi-lo. Tá? Boa noite, então. Que pena que eu não gravou a primeira parte, mas a gente, eu acho que conseguimos resgatar o que a gente tinha dito. Boa noite, muito obrigada. Estamos muito felizes com esse reinício. Até desejo muita saúde, o que eu disse? Muita saúde, vacina, não é? E muitas realizações. Tá? Com certeza, vacina para todos nós, doutora. Muito obrigada, boa noite. Aqui eu já estou com a doutora Clara Maria Santos, que colocou eu quero, a Berenice Berwanger também. Tá tudo anotado aqui. Quem falou eu quero ganha esse desconto. Doutora Sulamita Santos Cabral, para mim, uma grande alegria estar retornando depois de tanto sufoco com esse vírus. Mas quero muito agradecer a senhora e toda a diretoria pelo apoio, pelo carinho de todos vocês. Muito obrigada, boa noite. Estamos retomando os trabalhos, as atividades do nosso querido IARS. Obrigada, doutora Sulamita. Boa noite. Então, a próxima live vai acontecer no dia 18 de fevereiro com o advogado e professor Arnaldo Rizardo Filho. Ele falará sobre o curso que ministrará no IARGS com 9 módulos, que terá início em março e irá até novembro desse ano. A mediação vai ser feita pela querida Ana Amélia Prates. Muito obrigada, até o dia 18. Boa noite a todos.